Aqui fala Ricardo Brasil, bem-vindos a este vídeo do canal AFS Sports. O futebol no Brasil, o esporte mais popular do nosso país, não começou desta maneira. Do início praticado apenas pelas elites, a introdução nas fábricas aos operários e a explosão popular do esporte rei. E para trazer o assunto do vídeo de hoje, a voz da Isabela Watson. Isabela, é com você. Obrigado, Ricardo. Bem-vindos a todos. Os mais de 100 anos de futebol no Brasil. Dos 15 anos finais do século XIX ao fim do século XX. A história do futebol no Brasil. O começo é em 1895, pelas mãos dos ingleses, assim como na maioria dos outros países, os primeiros clubes começaram a se formar neste período. Como a fundação dos clubes, a prática também era restrita à elite branca. Disse que a primeira bola de futebol do país foi trazida em 1894 pelo paulista Charles William Miller. Os registros mais antigos sobre futebol praticado no Brasil, porém, datam de 1875, em Curitiba. A aristocracia dominava as ligas, enquanto o esporte começava a ganhar as várzeas. As camadas mais pobres da população e negros podiam apenas assistir. Somente na década de 1920, os negros passaram a ser aceitos ao passo que o futebol se massifica, especialmente com a profissionalização em 1933. Alguns clubes, principalmente fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, ainda resistiam à modernização e continuavam amadores. Mas com o passar do tempo, quase todos foram se acomodando à nova realidade. Diversos clubes tradicionais e consagrados abandonaram a elite do futebol que defendia o amadorismo. Durante os governos, principalmente de Vargas, foi feito um grande esforço para alavancar o futebol no país. A construção do Maracanã e a Copa do Mundo do Brasil, 1950, por exemplo, foram na era Vargas. A vitória no Mundial de 1958, com um time comandado pelos negros Didi e Pelé, pelos mestiços Vavá e Garrincha, e pelo capitão Bellini, ratificou o futebol como principal elemento da identificação nacional, já que reúne pessoas de todas as cores, condições sociais, credos, e diferentes regiões do país. Introdução do esporte. Como em muitos países, o futebol chegou ao Brasil nos pés de ingleses expatriados. No Brasil, é amplamente considerado que o pai do futebol foi Charles Miller, o filho de um empregado de uma empresa ferroviária. Miller, que era nascido no Brasil, foi à Inglaterra para estudar na Bannister Kart School. Lá, se tornou um admirador do futebol, e quando retornou ao Brasil, em 1894, trouxe com ele 2 bolas na mala. Foi assim que, de acordo com Charles Miller, o futebol começou no Brasil, numa entrevista dada à revista O Cruzeiro em 1952. Em 1895, houve o que é considerado o primeiro jogo de futebol no país. Na Várzea do Carmo, em São Paulo, em 14 de abril, uma partida entre ingleses e anglo-brasileiros, formados pelos funcionários da São Paulo Gas Company e da Estrada de Ferro São Paulo Railway Company. O amistoso terminou em 4-2, com vitória do São Paulo Railway. Outras versões. No entanto, há registros que afirmam que o esporte já havia sido praticado no país anteriormente. Em 1874, marinheiros estrangeiros disputaram uma partida em praias cariocas. Em 1878, tripulantes do navio Crimeia enfrentaram-se em uma exibição para a Princesa Isabel. Em 1886, o Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, impunha regularmente a prática do futebol por influência dos padres jesuítas. O pioneirismo de Miller também é contestado pelo Bangu Atlético Clube, que afirma ser o escocês Thomas Dannery quem introduziu o esporte em terras brasileiras. Thomas, que era um técnico da firma inglesa Platt Brothers de Company de Southampton, tinha sido contratado para ajudar na implantação da fábrica têxtil de Bangu. Em 1894, teria ido à Inglaterra, e de lá, trazido uma bola, dando pontapé ao primeiro jogo de futebol brasileiro, em maio de 1894, 4 meses antes de Miller.
Já para o historiador Loris Baena Cunha, haveria registros de uma partida entre funcionários ingleses da Amazon Steel Navigation Company Limited, da Pará Gas Company e da Western Telegraph, no Pará, em 1890. Há também outras histórias não comprovadas. É dito que, em 1882, um homem chamado Mr. Hogue teria introduzido o futebol em Jundiaí, entre seus funcionários. Diz-se também que entre 1875 e 1876, no campo do Paysandu Atlético Clube, na cidade do Rio de Janeiro, funcionários de duas companhias teriam jogado uma partida. Contudo, a hipótese a partir de Charles Miller é a mais aceita e difundida no cotidiano brasileiro. Logo após a sua introdução, o esporte começou a se difundir por outros estados. Em 1897, o estudante Oscar Cox, regressando da Suíça, introduziu o futebol no Rio de Janeiro. A primeira equipe do estado foi o Rio Team, formada por Cox em 1901. No Rio Grande do Sul, a tarefa coube a Johannes Minerman e Richard Welkers, em 1900, fundadores do Sport Clube Rio Grande no mesmo ano. Na Bahia, a José Ferreira Filho, o Zusa Ferreira, que retornara da Inglaterra após 5 anos de estudos, em 28 de outubro de 1901. Em 1903, Guilherme de Aquino Fonseca, após estudar na Houghton Loan School, na Inglaterra, voltou a Pernambuco e, em 1905, fundou o Sport Clube do Recife. Vito Serpa trouxe o esporte a Minas Gerais em 1904 e Charles Miller Uraiguit ao Paraná em 1908. Primeiros campeonatos e clubes. O São Paulo Athletic Clube foi a primeira equipe de futebol do Brasil, formada em 1894 por Charles Miller. Já a Associação Atlética Mackenzie College foi o primeiro time voltado para brasileiros, em 1898. O primeiro clube destinado só ao futebol foi o Paulista Sport Clube Internacional, fundado em 1899 e já extinto. Logo depois, no mesmo ano, foi fundado o Sport Clube Germania pelo alemão Hans Nobling, hoje com o nome de Sport Clube Pinheiros. Devido à extinção do departamento de futebol do Germania, o Sport Clube Rio Grande é considerado o primeiro clube de futebol, ainda em atividade, a ser fundado no Brasil. Está localizado na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Em homenagem ao clube, a extinta CBD, hoje CBF, em 1976, instituiu a data de fundação do clube, 19 de julho, como Dia do Futebol. A Associação Atlética Ponte Preta, AAPP, de Campinas, São Paulo, é o clube mais antigo em atividade depois do Sport Clube Rio Grande, fundado em 11 de agosto de 1900, 23 dias depois. Em 1901, o primeiro confronto entre paulistas e cariocas, que viria a ser consolidado em 1933 com o surgimento do torneio Rio-São Paulo. Entusiasmado com o time formado pelo Rio Team, Oscar Cox, que como indica no sítio do Fluminense Futebol Clube esse seria o seu definitivo nome, começou a se corresponder com René Van Orden, do extinto Sport Clube Internacional, Charles Miller e Antônio Casemiro da Costa, que viria a ser o fundador da Liga Paulista de Futebol, sobre a ideia de um jogo entre paulistas e cariocas. O mesmo ocorreu no dia 19 de outubro, no campo do São Paulo Athletic Clube. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1. No dia seguinte, outra partida, que também acabou em um empate de 2-2. No mesmo ano foi fundada a Liga Paulista de Futebol, em 19 de dezembro. Em 1902, foi realizado o primeiro campeonato oficial no Brasil, o Campeonato Paulista de Futebol, onde o extinto São Paulo Athletic Clube sagrou-se campeão. Pouco a pouco, novos clubes foram surgindo no estado paulista, como o SC Americano, a São Bento, SC Internacional, Ipiranga e o Paulistano, clubes este que tiveram forte atuação nos primeiros anos do século XX, mas logo deixaram de praticar o futebol em São Paulo. Na Bahia, é fundada a Liga de Futebol do Estado, em 1905. A Liga Baiana de Esportes Terrestres teve 4 clubes fundadores. São Paulo Clube, que não participou do campeonato, Clube Internacional de Cricket, Sport Clube Victoria e Sport Clube Baiano.
O Clube de Natação e Regata São Salvador filiou-se à liga pouco antes do começo do primeiro certame, que consagraria o Internacional de Cricket como campeão. Destes, apenas, o Vitória, atual Esporte Clube Vitória e fundado em 1899 como Clube de Cricket Vitória, mantém contatos com o esporte atualmente. No Rio de Janeiro, no dia 21 de julho de 1902, foi fundado o Fluminense Futebol Clube, primeiro clube de futebol do estado, que estimularia a criação de uma liga carioca e organizaria o futebol na cidade. A partir de 1904, novos clubes surgiram, entre eles, destacam-se o Botafogo Futebol Clube, atual Botafogo de Futebol e Regatas, e o América FC, esses do Rio de Janeiro. Em 1906, o primeiro campeonato carioca foi disputado, no qual o Fluminense foi campeão. Em 30 de maio de 1909, depois de 5 anos de sua criação, o Botafogo estabeleceu o recorde de maior goleada da história do futebol brasileiro, vencendo o Sport Clube Mangueira por 24-0, pelo campeonato carioca daquele ano. O artilheiro da partida foi Gilbert Raime, que fez 9 gols, recorde até 1976, quando Dario marcou 10 no jogo Santa Cruz 14, Santo Amaro 0, pelo campeonato pernambucano. O Mangueira em 1909, acabou desistindo da disputa 4 rodadas do final. Entre 1910 e 1919, mais times e federações surgiram. O esporte tornou-se cada vez mais popular. Em 1910, por exemplo, após uma visita do Corinthians FC de Londres ao Brasil, surgiu em São Paulo o atual Sport Clube Corinthians Paulista. Outro futuro grande clube seria fundado 2 anos depois: o Santos Futebol Clube, com sede em Santos, São Paulo. Em 1912, o Clube de Regatas do Flamengo começaria a jogar futebol, assim como o Clube de Regatas Vasco da Gama faria em 1915, clubes estes que existiam desde o século XIX, mas que iniciaram com a prática do remo no Rio de Janeiro. Inicialmente, apenas pessoas de pele branca podiam jogar futebol no Brasil como profissionais, dado o fato de a maioria dos primeiros clubes terem sido fundados por estrangeiros. Em jogo contra o seu ex-clube, o América do Rio de Janeiro, o mestiço Carlos Alberto no Campeonato Carioca de 1914, por conta própria, chegou a cobrir-se com pó de arroz, para que ele parecesse branco. Porém, com o decorrer da partida, o suor cobriu a maquiagem de pó de arroz, e a farsa foi desfeita. A torcida do América, que o conhecia, ele havia sido um dos jogadores que saíram do clube na cisão interna de 1914, tendo sido campeão carioca em 1913, começou a persegui-lo e a gritar: "Pó de arroz!", apelido que acabou sendo absorvido pela torcida do Fluminense, que passou a jogar pó de arroz, e tal com a entrada de seu time em campo. Surgem os campeonatos regionais, o público e a imprensa, interessados cada vez mais pelo esporte, difundiram-no pelo país. Separa-se do tênis e do cricket, esportes da elite, para despertar o interesse de toda a massa, principalmente na década de 1920, quando os negros começaram a ser aceitos em outros clubes. O Vasco foi o primeiro dos clubes grandes a vencer títulos com uma equipe repleta de jogadores negros e pobres. Seleção Brasileira. Com a fundação da Federação Brasileira de Esportes, FBS, em 1914, a seleção brasileira tem sua estreia em um jogo considerado não oficial pela FIFA contra a equipe britânica do Exeter City. Realizado no estádio do Fluminense Futebol Clube nas Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, os anfitriões ficaram com a vitória por 2-0. O primeiro título do país veio 2 meses mais tarde, quando o Brasil venceu a seleção da Argentina no campo do Clube de Ginásio e Esgrima, em Buenos Aires, por 1-0, trazendo a Copa Roca para casa. Críticas. Apesar de ter se consolidado como o esporte preferido dos brasileiros já na década de 1920, o futebol não foi visto com bons olhos durante sua popularização pelo país. As mais pesadas críticas vieram de setores da elite intelectual. O escritor Graciliano Ramos escreveu em sua crônica:
Traças a esmo que o futebol era prova da superioridade europeia sobre o brasileiro, afirmando que sua popularidade seria apenas passageira, fogo de palha, pelo frágil biotipo dos que habitavam o Brasil. Graciliano Ramos terminava a crônica de forma irônica dizendo: os verdadeiros esportes regionais estão aí abandonados. O porrete, o cachação, a queda de braço, a corrida a pé, tão útil a um cidadão que se dedica ao arriscado ofício de furtar galinhas, a pega de bois, o cauto, a cavalhada e o melhor de todos, o cambapé, que é a rasteira. A rasteira. Esse sim é o esporte nacional por excelência. As críticas mais contundentes, contudo, partiram do escritor Lima Barreto. Barreto via no futebol um fator de dissensão, e nos clubes, agremiações comandadas por descendentes dos senhores de escravos. Em seu artigo, Como Resposta Careta, na publicação Marginalia, o escritor afirma ser o futebol primado da ignorância e da imbecilidade. Por tais opiniões, Lima Barreto chegou a criar a Liga contra o Futebol, no qual tentava a proibição do esporte no país usando como justificativa supostos malefícios da prática do mesmo, como brigas e mortes. Apesar de nunca ter sido proibido no Brasil, chegaram a ser discutidas limitações para o exercício do futebol. Em 1916, a Academia Nacional de Medicina estudou a hipótese da proibição do jogo para menores de 18 anos. Em 1919, a prática foi vetada no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Da mesma forma que não fora recebido com simpatia pela elite intelectual, o mesmo acontecera em relação à classe trabalhadora. As lideranças sindicais da época, compostas em sua maioria por anarquistas e comunistas, viam o esporte com desconfiança, por acharem numa forma de alienação produzida pelos donos das fábricas, para desviar a atenção do proletariado em relação à causa operária. Para tais lideranças, o futebol era mera expressão da manipulação consumista e alienante da burguesia. A relação com os líderes sindicais começou a mudar a partir da década de 1910, quando as lideranças passaram a perceber que poderiam angariar membros à causa anarquista/comunista por meio do esporte. Assim, se tornaram comum eventos que, para divulgar a doutrina trabalhadora, usavam como pretexto partidas entre times operários. Foi assim que em 1919, criou-se o Festival Operário, onde equipes formadas pelos operários disputavam amistosos entre si. A popularização e o fim do amadorismo. A década de 1920 é considerada como marco para a popularização do futebol no Brasil. O exemplo mais claro do fenômeno que se tornara, ocorreu na final do terceiro Campeonato Sul-Americano de Futebol, hoje Copa América, quando a seleção brasileira enfrentou a seleção uruguaia, em 29 de maio de 1919. Era a primeira vez que a seleção brasileira chegava tão longe no torneio. A expectativa para a partida era tamanha que o presidente da época, Delfim Moreira, decretou ponto facultativo nas repartições públicas, enquanto que o comércio do Rio de Janeiro não abriu as portas naquele dia. Mesmo em outros estados, a partida ganhou contornos patrióticos, como relata o jornal O Estado de São Paulo, aspas. No círculo dos jovens, considera-se impatriótico o desinteresse do desfecho do certame continental, declarado que seja por um brasileiro, e nas rodas mundanas, não se admite, nem por esnobismo, uma afirmativa desta natureza. A popularização do esporte iniciou a briga entre o amadorismo, a realidade da época, e o profissionalismo. Os primeiros indícios de jogadores assalariados vêm do futebol operário. Inicialmente usado como lazer e fonte de disciplinarização para seus funcionários, os donos de fábricas logo perceberam que o sucesso das equipes, que levavam o nome da fábrica, era um ótimo meio de divulgação dos seus produtos. Os trabalhadores que se destacavam com a bola nos pés, começaram então a gozar de vários benefícios, como prêmios por vitória, o bicho, dispensa para treinos e trabalhos mais leves. Ocorria assim, pela primeira vez, a valorização do capital esportivo. Surgia então o que foi chamado do operário jogador. Sobre isso, o escritor Mário Filho, abordando o caso específico do Bangu, fala no livro O Negro no Futebol Brasileiro. Entre aspas, operário que jogasse bem futebol, que garantisse um lugar no primeiro time, ia logo para a sala do pano. Trabalho mais leve?
Garotos que jogavam no Largo da Igreja sabiam que, quando crescessem, se fossem bons jogadores de futebol, teriam lugares garantidos na fábrica. Depois de trabalhar muito, e principalmente, de jogar muito, o operário jogador ganhava o prêmio da Sala do Pano. E podia ser ainda melhor se continuasse a merecer a confiança da fábrica do Bangu. Havia o escritório, o trabalho mais suave, do que na Sala do Pano, e o ordenado maior. O aparecimento do operário jogador proporcionou aos operários a possibilidade de o esporte ser uma segunda fonte de renda, além de uma relativa mobilidade social dentro da fábrica. A prática começou então a ser vista como possibilidade de ascensão social. Exemplo claro desse processo foi o jogador Domingos da Guia, que fez muito sucesso na década de 1930, relatou numa entrevista que seu início no futebol começou muito mais por necessidade do que por vontade própria. Seu interesse na atividade se dava pelos lucrativos bichos que recebia após cada vitória. Início de uma nova era. O profissionalismo começou a ganhar ares de realidade com o Vasco da Gama, em 1923. Com o departamento de futebol criado em 1915, desde essa época, o Vasco, junto com alguns outros clubes do subúrbio, reuniam jogadores de baixa renda, baixa escolaridade e até mesmo desempregados, o que inquietava a elite carioca. Esta jogava pela ideologia do que foi chamada ethos amador. Isto é, o principal aspecto do esporte seria sua prática por divertimento, sem qualquer interesse pecuniário. A participação esportiva seria um direito de tal classe e, portanto, dirigida mesma e com regras egocêntricas. Assim, a entrada no futebol de jogadores que jogavam pela renda proporcionada e não por uma busca de divertimento seria uma ameaça a tal ideologia dominante. Sendo assim, a inserção das camadas mais baixas no futebol era visto como uma potencial ameaça aos clubes elitistas da zona sul do Rio de Janeiro. Tal ameaça, contudo, nunca foi seriamente combatida, já que os clubes que adotavam entre suas fileiras esportistas pouco abastados disputavam divisões inferiores aos que os grandes clubes disputavam. Assim, por algum tempo o futebol da cidade viu-se dividido entre o amadorismo da divisão principal e o semiprofissionalismo, ou profissionalismo marrom, presente em divisões mais baixas. Isso até 1923, quando o Vasco ascendeu à primeira divisão do Campeonato Carioca de Futebol, após ter vencido a segunda divisão estadual. No elenco vascaíno, a clara mistura que existia nos times do subúrbio. A equipe era composta pelo chofer de táxi Nelson da Conceição, o estivador Nicolino, o pintor de parede Ceci e o motorista de caminhão Bolão, todos negros, além de 4 brancos analfabetos. O Escrete Cruzmaltino, apesar da descrença em seu potencial, terminou o primeiro turno com uma campanha muito à frente dos seus rivais, com 6 vitórias e um empate em 7 jogos disputados. A boa campanha continuou no segundo turno e levou o clube à vitória do Campeonato Carioca. Se por um lado negros e analfabetos até aquela época não tinham incomodado, a vitória vascaína não podia ser suportada pela elite, já que havia uma clara invasão de indivíduos sem status social numa prática até então restrita aos setores mais abastados da sociedade. Sobre a vitória do Vasco, assim escreve Mário Filho, aspas, desaparecer a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha de competir, em igualdade de condições, com o pé rapado, quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor. Era uma verdadeira revolução, que se operava no futebol brasileiro. Indignados, os chamados grandes clubes começaram a articular na Liga Metropolitana dos Desportos Terrestres, LMDT, uma forma de conter o avanço do profissionalismo. Acusando a LMDT de populismo por apoiar os pequenos, os clubes da Zona Sul exigiram mudanças no regulamento interno da Liga, entre as quais cada clube teria um voto com um certo valor, cabendo América, Botafogo, Flamengo e Fluminense a maior pontuação. Tais mudanças não foram aceitas pela maioria das equipes restantes, o que levou a um racha no futebol carioca. Os grandes mais alguns outros clubes abandonaram a LMDT e fundaram em 1º de março de 1924 a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, AMEA.
O caráter excludente da nova liga se tornava claro logo em seu estatuto direto, que excluía da prática esportiva desempregados, analfabetos e os que tirem os seus meios de subsistência de qualquer profissão braçal. O amadorismo, contudo, não podia resistir ainda por muito tempo, seja pela situação interna do futebol no Brasil e até mesmo no mundo. Em 1923, na Itália, a Juventus pagou pela transferência do atleta Viri Rosetta. Os dirigentes do seu antigo clube entraram na justiça pedindo anulação dos pontos conquistados com ele em campo. O tribunal italiano deu ganho de causa à Juventus, abrindo precedente para que as equipes tirassem jogadores de outras agremiações à custa de dinheiro, iniciando assim o profissionalismo no país. De modo semelhante, desde 1924, diversas outras nações adotaram o profissionalismo, como Espanha e Áustria na Europa, além dos nossos vizinhos sul-americanos Argentina e Uruguai. A difusão do profissionalismo fez com que a FIFA em 1930 autorizasse na primeira Copa do Mundo a participação de atletas que recebiam ordenados. Internamente a situação também foi se tornando complicada para o amadorismo. Em 1932, um grupo de jogadores publicaram no jornal Gazeta Esportiva um manifesto onde pediam pelo direito de exercer sua profissão de jogador de futebol. Em 1933, o jogador Floriano Peixoto Corrêa, conhecido como Marechal da Vitória, publica o livro Grandezas e Misérias do Nosso Futebol, onde aborda de forma crítica o amadorismo. Segundo Corrêa, com o desenvolvimento do soccer no país, aumentou, naturalmente, o desenvolvimento do profissionalismo oculto. E o profissionalismo que devia ter sido legalizado nessa ocasião, passou a desfrutar uma proteção escandalosa de nossas entidades, clubes e paredros, unidos num deslavado sem-vergonhismo, que depunha contra o seu caráter e a sua conduta de hipocrisia. Está impotente para encobrir os escândalos que vieram depois. E o amadorismo foi se desmascarando. Em 1915, já não era escândalo a gratificação aos jogadores feita às claras em qualquer clube de São Paulo, ou do Rio, de Pernambuco ou do Rio Grande do Sul. Além de Corrêa, companheiros também relatavam os problemas que a proibição ao profissionalismo lhe causava. A transcrição a seguir é de Amilcar Barbui. Vou para a Itália. Cansei de ser amador no futebol do Brasil, onde essa condição há muito deixou de existir, maculada pelo regime hipócrita da gorjeta, que os clubes dão aos seus jogadores, reservando-se para si o grosso das rendas. Durante 20 anos prestei desinteressadamente ao futebol nacional os meus modestos serviços. Que aconteceu? Os clubes enriqueceram, e eu não tenho nada. Sou pobre. Sou um pária do futebol. Não tenho nada. Vou para o país onde sabem remunerar a capacidade do jogador. Ao clamor desses futebolistas, foram se juntando também dirigentes de clubes, insatisfeitos com a situação de um amadorismo marrom, que não era nenhum amadorismo, mas também nenhum profissionalismo. Para tais, a profissionalização poderia transformar o esporte num espetáculo e, sobretudo, assegurar a permanência dos craques nas equipes. Sem pagar salários a seus jogadores, os clubes amadores não conseguiam disputar com estrangeiros, que vinham ao país com interessantes propostas financeiras para os atletas que se destacavam. Esse foi o caso de Fausto dos Santos, que em 1931 se transferiu para o Barcelona da Espanha. A subida ao poder de Getúlio Vargas, em 1930, também teve forte impacto no fim das práticas amadoras. O governo de Vargas impulsionou um projeto de integração da identidade brasileira e a criação de uma cidadania brasileira, de forma a estender direitos e deveres para uma maior parcela da população. Para tal, regulamentou muitos aspectos da sociedade, entre eles a criação de uma política de esportes mais organizada, estruturada e centralizada. Resultado desse conjunto de fatores, em 1933 os presidentes de Vasco, Fluminense, América e Bangu romperam com a MEA e fundaram a Liga Carioca de Futebol, LCF, primeira entidade a aceitar oficialmente a inscrição de atletas profissionais. Em agosto do mesmo ano, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, APEA, toma o mesmo rumo que a LCF.
Ambas então se desfiliam da CBD e criam a Federação Brasileira de Futebol, FBF, que apoiava o profissionalismo e por isso obteve da FIFA o direito de representar o Brasil em competições internacionais. Com o profissionalismo começando a ganhar forma, a CBD passou então a ser a grande antagônica do processo, o último bastião do amadorismo. As frequentes brigas entre a mesma e a FBF fez com que na Copa do Mundo de 1934, o Brasil enviasse apenas jogadores amadores, o que resultou na desclassificação da equipe na competição. Em 1937, contudo, a CBD aceita o profissionalismo em troca da manutenção do seu poder sobre o futebol nacional. Era a extinção das práticas amadoras. E assim terminamos a primeira parte da narração dos fatos históricos, que foram desde o início da prática do futebol no Brasil em 1875, até a sua profissionalização em 1933. Te espero na parte 2 no vídeo da série A História do Futebol no Brasil. Até lá! Inscreva-se no canal. Deixe um comentário. Tchau!